Uma das coisas que mais tem acontecido nos últimos anos são tragédias. Nos jornais de televisão não param de passar mais notícias e cada vez mais vai piorando. Tem crescido a cada dia o número de feminicídios e famílias são destruídas. Casos de pais ou mães matando seus filhos, e até mesmo filhos matando seus pais, têm aparecido cada vez mais nos últimos dias. A maldade e frieza têm encontrado espaço no coração de muitas pessoas. E onde está Deus? Será que ele não vê o que está acontecendo? A maldade do ser humano tem gerado caos em muitos lugares do mundo e muitas vezes essa dúvida de onde estaria Deus ou se ele está vendo o que está acontecendo na Terra surge em muitas mentes hoje em dia. É apavorante pensar na hipótese de que Deus nos esqueceu e que ele fechou os olhos para tudo o que está acontecendo aqui. A impunidade de muitos homens maus tem feito algumas questões serem levantadas sobre o poder de Deus. Mas por que aquele homem mau sempre se dá bem, e aquele homem bom sofre tanto nessa terra? São perguntas frequentes e para algumas pessoas sem resposta. Não conseguimos entender por que temos que passar por certas situações desagradáveis. Como manter nossa fé em Deus mesmo quando somos cercados por adversidades? A busca por resposta e um posicionamento vindo de Deus pode nos frustrar. Algumas pessoas precisam entender que Deus trabalha da forma e na hora que Ele quer. Deus não é o nosso empregado para nos servir com o que queremos, na hora que queremos. É difícil entender isso quando estamos no meio de um problema que para nós parece sem solução e precisamos de uma resposta rápida vinda de Deus. Só que nem sempre funciona assim. A fome também tem se feito presente em várias regiões e muitas famílias têm sofrido diariamente por causa disso. Nos últimos meses vimos uma música sobre a ilha de Marajó repercutir muito fazendo inúmeras críticas sobre o lugar. O que muitas pessoas não tinham conhecimento veio à tona e chocou a todos. Casos horríveis que acontecem com crianças e a fome que se alastra por toda aquela região. Vimos também o que tem acontecido no Rio Grande do Sul e destruído muitas famílias. Essa tragédia mobilizou inúmeras pessoas por todo o mundo e muitas doações estão chegando no sul do nosso país. Muitas famílias perderam tudo o que tinham, suas casas, carros, roupas e infelizmente seus entes queridos. Há ainda muitas pessoas desaparecidas e o número de morte é grande. E esses são apenas alguns exemplos do que tem acontecido na Terra, são exemplos recentes e não chegam nem perto de ser tudo o que acontece de ruim no mundo. São situações que abalam a fé de alguns e os fazem questionar muito a respeito do Criador. O sacrifício de Jesus na cruz foi também para que fossemos livres, e essa liberdade nos faz ter nossas próprias escolhas, mas não nos isenta das consequências de tais escolhas. E muitas pessoas acabam se esquecendo disso. O que plantamos aqui, iremos colher aqui. É como diz um ditado popular, ninguém planta batatas e colhe morangos. Muitas coisas que estão acontecendo em nosso meio são frutos das escolhas erradas dos homens. Isso não anula o poder de Deus, mas não podemos nos esquecer da sua justiça. O fato dele deixar muitas coisas acontecerem não significa que ele não será justo para cobrar tais ações. Podemos não ver, mas Deus está sempre trabalhando. O problema é que queremos ver, e até mesmo queremos que seja do nosso jeito, mas não funciona bem assim. Deus tem seus meios de agir. Não importa como, mas Ele sempre estará agindo com a sua justiça. Você crê nisso? Deixe abaixo nos comentários. Para mantermos a fé em tempos ruins precisamos nos aproximar de Deus. Ninguém confia em quem não conhece, e se você não conhece a Deus, como espera confiar nele? A Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 12 versículo 2 que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade e aprender a entender isso pode nos trazer paz. É preciso entender que muitas vezes a nossa vontade pode nos trazer consequências ruins no futuro. O Senhor enxerga além do que nós podemos enxergar, e o que Ele pode ver, nós não podemos. Entenda que muitas vezes Deus está apenas te prevenindo de enfrentar outra tempestade em sua vida. Não olhe para as circunstâncias, mantenha seus olhos em Deus e no que Ele já fez e vai fazer por você. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu,
que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6 do versículo 25 ao 34. Se apegue à palavra de Deus, pois é como bússola para nós, é como luz em meio à escuridão e é como uma porta de saída no meio de um labirinto. Criar um relacionamento com Deus é essencial em tempos de crise, e é através desse relacionamento que encontramos a força que precisamos para continuar firme em Deus. Colocar nossa fé em ação quando a tempestade está balançando nosso barco, é ter a certeza que Deus virá em nosso encontro andando sobre as águas. Não se preocupe com a maldade dos homens ao seu redor, não queira fazer justiça do seu jeito, lembre-se que nada escapa dos olhos atentos de Deus e Ele saberá a melhor forma de agir. O aumento da maldade e tragédias no mundo é a evidência de que a vinda de Jesus está próxima. Por isso prepare-se para este grande dia. Não se corrompa e nem perca seu tempo querendo que Deus haja segundo a sua maneira. Faça a sua parte, faça o bem. Cuide das pessoas ao seu redor. Esteja sempre semeando o amor e a palavra de Deus na vida de pessoas. Fazendo sua parte, deixe que Deus faça a dele, pois é só Ele que tem o poder de fazer a semente lançada florescer na vida de alguém, só Ele pode salvar. Se cada um fizer a sua parte, fazendo bem ao seu próximo, podemos fazer a diferença. Manter a fé em tempos difíceis é um desafio que muitos enfrentam, mas a Bíblia oferece diversas orientações e consolo para aqueles que buscam fortaleza espiritual. Através das Escrituras, encontramos exemplos, promessas e ensinamentos que nos ajudam a perseverar. Uma das maneiras de manter a fé é lembrar das promessas de Deus. Em Jeremias capítulo 29 versículo 11, está escrito: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Este versículo nos lembra que, mesmo em momentos de adversidade, Deus tem um propósito e um plano de bem para nossas vidas. A oração é uma ferramenta poderosa para renovar a fé. Em Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7, Paulo aconselha: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A prática constante da oração nos ajuda a entregar nossas preocupações a Deus e a receber sua paz. Busque encontrar forças na palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte inesgotável de força e encorajamento. Em Salmos 119 verso 105, lemos: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meditar nas Escrituras nos proporciona orientação e nos lembra das verdades eternas que sustentam nossa fé. A comunhão com outros crentes é crucial para fortalecer a fé. Hebreus capítulo 10 versículos 24 e 25 diz: E consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Estar em comunidade nos ajuda a suportar as dificuldades e a encorajar uns aos outros. Jesus é o exemplo supremo de perseverança e fé. Em Hebreus capítulo 12 versículos 2 e 3, somos chamados a olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A vida e o sacrifício de Jesus nos inspiram a permanecer firmes em nossa própria jornada. Mesmo em tempos difíceis, a Bíblia nos exorta a nos alegrarmos na esperança. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo nos lembra: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A esperança no futuro glorioso que Deus preparou nos dá força para enfrentar os desafios do presente. Manter a fé em tempos difíceis é uma jornada que requer confiança nas promessas de Deus, oração constante, meditação nas Escrituras, comunhão com outros crentes, olhar para o exemplo de Jesus e regozijar-se na esperança. A Bíblia nos oferece todos esses recursos para que possamos enfrentar as tempestades da vida com fé e coragem, sabendo que Deus está sempre conosco. Por hoje é só. Não se esqueça de deixar o seu like e comente para mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.